Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui hoje. A aula é aplicação das leis de Newton. Para começar, nós vamos conhecer as máquinas simples. O que é uma máquina simples? São dispositivos capazes de transmitir força, e aí, como exemplo, alavanca e pano inclinado, transmitir movimento, polias, ou acumular energia, como é o caso das molas e dos elásticos, tá? Aí o exemplo, a alavanca. Você exerce a força aqui e essa força é transmitida para a ponta da alavanca lá. Transmissão de movimento, aqui a polia e os planos inclinados, para quem não sabe o que é, são rampas, tá? Beleza? Observa aqui que isso aqui é importante, ó, toda rampa tem um ângulo, tá? Nós vamos precisar disso aqui mais para frente ali, para você entender o que é esse ângulo, é isso aqui, beleza? Então vamos começar pelo estudo das polias, tá? Tá aí uma polia. A polia é responsável, nesse exemplo, por inverter o sentido da força. E observa que é a tração na corda que ergue o corpo. Então, veja bem, a pessoa exerce a força orientada de cima para baixo. A polia inverte essa força por meio da tração na corda e a tração é exercida de cima para baixo, beleza? Tá aí. Outra coisa que as polias são capazes de fazer é reduzir a força que você precisa fazer. Para isso, nós precisamos acoplar polias móveis, tá? Uma polia, ó, tá vendo que essa polia aqui, ela tá solta, entre aspas, tá? Ela não tá fixa como essa aqui que tá fixa ao teto. Essa polia tem liberdade para se movimentar na corda aqui, ó, tá? Beleza? Então, olha só, o que que acontece aqui? Nós temos aqui a força peso, vou desenhar o bloquinho aqui. A força peso orientada para baixo. E nós temos aqui duas forças mantendo o bloco para cima, ó, tá? Mantendo o bloco para cima. Então, na situação em que esse cara aqui está em repouso, está em equilíbrio aqui, tá? A resultante é nula. Ou seja, essas duas forças aqui têm o mesmo valor dessa, a soma delas, né? Então, se essa vale 10, cada uma dessas vai valer 5. Então, como isso aqui é peso sobre 2. Peso sobre 2, beleza? Então tá aí, a combinação de polias móveis pode reduzir a intensidade da força aplicada. Então nós temos aí a situação em que a polia simplesmente inverte o sentido da força. Então nesse caso aqui, ó, a força que o operário precisa fazer é o tanto do peso do objeto. Se a gente acopla uma polia aqui, uma polia móvel, tá? E prende a corda lá ao teto, então o que que a gente vai ter agora? Ele vai precisar fazer a metade da força. A gente pode acoplar mais e mais polias, tá? Para reduzir cada vez mais a força que você precisa fazer. Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, peso, certo? Ó. Aí essas duas cordas aqui estão equilibrando esse peso. Então aqui vai ficar P sobre 2 e desse lado P sobre 2, beleza? Agora nós temos essa polia aqui, ó, que está equilibrando só essa força aqui, que é P sobre 2, tá? Então aqui vai ser a metade de P sobre 2, que é P sobre 4 e P sobre 4, beleza? Último exemplo aqui, ó. De novo, nós temos aqui o que? Peso. Quem está equilibrando o peso? É essa corda e essa corda. Então essa aqui, ó, P sobre 2. E essa daqui, P sobre 2, tá? Agora essa polia aqui está equilibrando quem? Só metade da força aqui, ou seja, só P sobre 2. Então esse cara fica com P sobre 4 e esse com P sobre 4. Essa daqui está equilibrando só o P sobre 4. Então é metade, P sobre 8, P sobre 8. De novo, essa daqui está equilibrando somente o P sobre 8. Então ela é P sobre 16, P sobre 16. E essa última está equilibrando somente P sobre 16, então é P sobre 32 e P sobre 32, tá? Então o que acontece? Quanto mais polias móveis a gente for colocando aqui, menos força a pessoa vai ter que fazer. Isso tem um preço, tá? Ele precisa movimentar mais a corda.
mexe muito a corda para poder mexer um pouco o objeto aqui. Mas enfim, isso aí fica mais para frente. O que a gente precisa saber agora é só isso aí. Como que é como se dá a redução da força aí? Cada polia móvel que você acopla, reduz a metade da força que o funcionário precisa fazer, beleza? Plano inclinado. O plano inclinado, como eu falei, são as rampas. Então nós temos aí uma rampa, um bloco apoiado sobre ele. Vamos estudar a situação mais simples, tá? Inicialmente aí, que não existe força de atrito entre o plano e o bloco. Depois a gente coloca a força de atrito. Primeiro vamos estudar a situação mais simples, tá? O plano, como eu disse lá naquela foto, tem sempre um ângulo aí com a horizontal que eu chamei de θ, tá? A força que vai atuar aqui vai depender desse ângulo aí. Nós vamos ver por quê, ó. Primeiro vamos ver as forças que estão atuando sobre o corpo. Como eu disse, não tem atrito, então tem a força peso, que é a força com que a Terra está atraindo o bloco, certo? Tem a força de reação normal exercida pelo plano. A força de reação normal, como eu disse lá na aula que apresentei ela, tem o nome de força normal porque na matemática chama-se de normal uma coisa que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então isso aqui tem um ângulo de 90 graus com a superfície aqui, sempre, tá? A força de reação normal tem esse nome porque ela tem um ângulo de 90 graus com a superfície. Beleza. Vamos colocar aqui um plano inclinado, um plano cartesiano, para a gente poder decompor as forças nos eixos cartesianos dele aí, no eixo X e no eixo Y. A força normal, por conveniência, está alinhada ali ao eixo Y, tá? Então ela não tem componente no eixo X. A força normal é só no eixo Y, tá? Para a gente trabalhar aqui, eu preciso saber o valor desse ângulo aqui da força peso, ou desse ou desse. Eu quero saber desse aqui, ó. Qual é o valor desse ângulo aqui? Então, para descobrir isso aí, nós fizemos o seguinte, ó. Estiquei aí a força peso para você ver que isso aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, tá? Esse ângulo mede θ e esse mede 90. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Então, se eu somar esses três caras, eu vou ter 180 graus, beleza? Beleza. Sabemos lá do 8º ano que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, são congruentes. Então, se esse mede alfa, esse aqui também mede alfa. Esse aqui, como está acompanhando a força normal ali, ó, ele mede 90 graus, beleza? Por fim, esse daqui tem que ser θ. Por quê? Porque se esse mais esse mais esse dá 180, ora, se eu tenho esse e esse, para 180 só pode faltar um número, que é o θ. Beleza? Então, aquele ângulo lá vale θ, ok? Então, pronto. Descoberto isso daí, agora eu posso decompor a força-peso, projetar a força-peso no eixo Y e projetar a força-peso no eixo X. Projeção da força-peso no eixo Y está aí. A força Px que atua nessa direção, como é um vetor, a gente pode trasladar ela para cá somente para facilitar a nossa vida, tá? E aí nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. Beleza? Triângulo retângulo. Aquele cara lá nós já vimos que vale θ, tá? Então, a componente y, Py, é nada mais do que peso vezes cosseno de θ. Enquanto que a componente x, que vai estar sempre alinhada aqui, ó, aí decora isso daí. Py está sempre ortogonal ao plano. E Px é sempre paralela ao plano. Px é P seno θ, enquanto que Py é P cosseno θ. Beleza? Plano inclinado com atrito. Mesma situação, mesmos componentes, tá? Só que agora a gente tem uma força de atrito aí atuando. No caso aqui, ó, a força de atrito vai depender. Se o bloco está descendo ou está tentando descer, tá em equilíbrio, nós vamos ter
a força de atrito atuando para cima. Mas se por acaso alguém empurra esse bloco na direção, nesse sentido aqui, de subir o plano inclinado, então a força de atrito vai estar apontando para baixo, tá? Eu coloquei aqui a situação mais simples, em que tem apenas a força peso atuando sobre o bloco e a força de atrito, beleza? Vamos resolver alguns exemplos para facilitar aí o entendimento. Bom, então vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aí um corpo de massa de 10 kg, está em repouso apoiado em um plano inclinado de 30 graus e presa a uma corda conforme representado na figura. Tá aí. Se não houver atrito entre o corpo e o plano, qual será o valor da força de tração na corda? Então aqui é o desenho mostrando aí somente as duas forças, tá? Que estão em equilíbrio. Nós sabemos que aqui tem a força normal e a força peso, tá? Então, beleza. Temos que ir equilibrando a força de tração e a força normal. Se você chama de positivo a tração e negativo a força Px, nós vamos ter o seguinte, ó, que o módulo da tração menos o módulo de Px é igual a zero. Por quê? Porque o corpo está em equilíbrio. Ele falou para nós, está em repouso, está em equilíbrio estático, beleza? Logo, a força de tração é igual à força Px. Se eu calculo Px, eu sei a força de tração. Como que calcula Px? Ora, Px é igual a P seno de 30, beleza? E como que calcula P? P é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, mg seno de 30. Logo, isso aqui fica a massa dele, que é 10. A gravidade a gente usa como 10. E o seno de 30 vale meio, tá? Então, isso aqui é 10 vezes 10, que dá 100, dividido por 2, 50 newtons. 50 newtons é a força de tração na corda, beleza? Já que o peso Px é igual a tração. Outro exemplo. Uma criança de massa de 30 kg desce um escorregador de maneira em que de madeira, perdão, em movimento uniforme. Movimento uniforme, informação importantíssima. Considere a inclinação do escorregador em relação ao chão igual a 40 graus. Dados o seno de 40 aproximadamente 0,64 e o cosseno de 40 aproximadamente 0,77 e G igual a 10 metros por segundo quadrado. Presta atenção. Há ou não atrito entre a criança e o piso do escorregador e por quê? Há. Por que que há atrito? Galera, ele falou que está em movimento uniforme, ou seja, está em equilíbrio, tá? Então, tem que ter força de atrito aqui para equilibrar com a força Px. Se não existisse atrito, a criança estaria descendo acelerada e não em movimento uniforme. Lembre-se que movimento uniforme é velocidade constante. Então, ela está descendo aqui com velocidade constante, o que obriga a existir a força de atrito, beleza? Ok. Qual é o valor da força de atrito entre a superfície do escorregador? Mesma situação agora, da que nós calculamos agora. Só existem duas forças atuando aí no sentido do movimento, tá? A força Px e a força de atrito. Considerando a força de atrito positiva, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, que a força de atrito, o módulo da força de atrito menos Px é igual a zero. Isso implica que a força de atrito é igual a Px. Se eu calculo Px, eu sei a força de atrito. Então, de novo, nós já sabemos que Px é mg seno de 40. Substituindo os valores, nós vamos ter 30 vezes 10, seno de 40 é 0,64, tá? Deixa eu fazer essa continha aqui na calculadora. Espera aí, rapidão. Calculadora, nós temos 30 vezes 10 vezes 0,64, 192 newton. Então, a força de atrito, que é o que ele quer saber, vale 192 newtons. Vamos para o nosso próximo exemplo.
Tem próximo exemplo? Tem. O esquema a seguir representa um sistema composto de dois corpos unidos por uma corda que passa por uma polia, sendo as massas A e B, respectivamente, 4 kg e 2 kg, e o coeficiente de atrito cinético entre B e o plano, 0,1, então tem atrito aqui, tá? Determine a aceleração do sistema. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito na polia. Então, só tem atrito só entre o bloco e o piso. Dados. O seno de alfa é 0,6 e o cosseno de alfa é igual a 0,8. Peguei uma figura aqui que tem todas as forças que atuam aí sobre o sistema, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Força que faz o sistema girar nesse sentido aqui, eu vou chamar de positiva. E força que faz o sistema girar nesse sentido, vou chamar de negativa, tá? Então, olha aqui, ó. Força de atrito e a força Px e a força de atrito fariam o sistema girar assim, certo? Enquanto que a força peso do corpo A aqui e a força de tração aqui no corpo B fariam o sistema girar assim, beleza? Então, vamos aqui para nossa... Vamos pegar aqui, essa daqui, vamos precisar de mais espaço. Então, vamos fazer aqui. Ó, nós temos aqui a força resultante, segundo a lei de Newton, é a massa do sistema vezes a aceleração do sistema, tá? Aqui é a massa dos dois lá, tá? Vamos observar aqui o sistema, que nós temos aqui o seguinte. Considerando isso aqui um sistema só, o sistema formado pelo corpo A e pelo corpo B, formando tudo, a força de tração não é necessária, já que ela tem componentes que atuam no corpo A e no corpo B, tá? São ação e reação, certo? Então essas duas aqui não vão precisar entrar na conta. O que a gente precisa é o seguinte: as forças que atuam nele, que faz girar para nesse sentido, é somente o peso de A. Então nós temos aqui o peso de A, tá? Perdão, peso de A, certo? Menos forças que atuam para impedir de ele girar, a componente X do corpo B, PXB, tá? E a força de atrito. Então, eu vou ter aqui PX do corpo B, menos a força de atrito. Isso daqui é igual a massona, ou seja, a massa do A mais a massa do B, vezes a aceleração. Vamos ver o que a gente consegue, o que a gente tem aqui, tá? Força de atrito. A gente tem coeficiente? Tem. Então, ó, a gente consegue calcular o peso de A? Sim, porque é a massa de A vezes a gravidade. A gente consegue calcular o Px de B? Sim, que é a massa, é o peso de B vezes o seno de alfa. Então, isso aqui é m de B vezes G seno de alfa. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal aqui, ó, tá? É o PY. PY é P cosseno de alfa. Então, é P de massa de B cosseno de alfa. Isso daqui é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, olha só, todo mundo aqui eu sei. A única coisa que eu não conheço é o valor de A. Então, para eu descobrir A, deixar A isolado aqui, ó, só pegar esses dois aqui e passar para cá dividindo. E nós vamos ficar assim, ó. Massa de A vezes a gravidade menos massa de B, gravidade, seno de alfa, menos coeficiente de atrito, massa de B, cosseno de alfa, dividido por massa de A mais massa de B. Então, agora é só substituir aí os valores. Vamos ver quanto que é a massa de A. 4 e 2. Então, aqui ó, vai ficar 4 vezes 10 menos 2 vezes 10. Quanto que é o seno? 0,6.
menos coeficiente de atrito, que é 0,1, vezes 0,8, ou melhor, a massa é 2 vezes 0,8. Isso aqui tudo dividido por 4 mais 2, que é 6. Então, vamos botar 4 mais 2. Beleza, isso aqui é o valor da aceleração do sistema. Vou fazer essa continha aqui. Cadê a calculadora? Calculadora, utilitários, calculadora. Então vamos lá, fazendo a continha, nós temos 4 vezes 10 menos 2 vezes 10 vezes 0,6 menos 0,1 vezes 2 vezes 0,8. Isso dá um total de 27,84. Dividido por 6, temos 4,64. Aproximadamente 4,64 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração do sistema, tá? É compatível? Faz sentido? Faz. Por quê? Se esse cara tivesse caindo sozinho aqui, sem atrito, a aceleração do sistema seria 10 metros por segundo ao quadrado, que era o valor da gravidade, tá? Ou seja, tem alguém resistindo. Quem que está resistindo? A força de atrito e a força Px. Beleza. O que é que ele quer saber? Pronto, está resolvido. A aceleração do sistema é isso aí. Pensei que ele queria saber alguma coisa a mais. Pronto. Tem mais algum exemplo? Tem. Um corpo de massa M, 40 kg, está sendo mantido em repouso por uma força F de módulo igual a 50 N, conforme ilustrado na figura. O borrão do desenho esconde uma parte do sistema com rodanas móveis. Como pode ser essa parte do sistema? Desenha a possibilidade. Então, ele quer que a gente desenhe aqui o sistema. Beleza. Vamos supor que não tenha nenhuma rodana aqui. Se não tivesse nenhuma rodana, qual seria a força aqui? Ó, que teria P sobre 2 e aqui, perdão, se não tivesse nenhuma rodana, mas tivesse preso lá no teto, tá certo? P sobre 2, tá? Então, aqui seria, qual que é a força de atração aqui? É a força peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, seria 40 vezes 10, que seria 400 newtons, tá? Veja que a força que ele falou aqui é apenas de 50 newtons. Então, 50 newtons seria 400 newtons, né? 50 newtons, 400 dividido por 50 dá 8. Então, ó, 50, galera, é 1/8 da força. Ou seja, é a força dividido por 8. É o peso, perdão. É 1/8 do peso. Espera aí, ó, só para você entender aqui, ó. Vamos inverter aqui, ó. 50 é igual a 400 dividido por 8, tá? Beleza? Isso que eu estou dizendo aqui. 50 é igual a 400 dividido por 8. Ou seja, é o peso dividido por 8. É o valor disso aqui. Então, nós temos que ter uma combinação de rodanas aqui que dê peso sobre 8. Vamos apagar tudo isso aqui. Tá. Se a gente colocar uma rodana aqui, beleza? Ela aqui tá P sobre 2, aqui P sobre 2. Essa rodana aqui vai ter uma corda que sai aqui, uma corda que sai aqui. Isso dá P sobre 4, P sobre 4. Então eu preciso de pelo menos mais uma rodana aqui, que vai ter P sobre 8 e P sobre 8. Ou seja, a nossa figura aqui tem que ter mais duas rodanas. Eu tenho aqui o desenho perfeito lá, ó, do livro. E tá aí. P sobre 2, P sobre 4, duas rodanas. Beleza? É isso.
Tem mais? Não. Finalizamos então essa aula aqui. Essa semana, como eu demorei para postar a aula, eu não vou postar outra aula. Vai ficar só essa aqui, tá? Vou botar lá a lista de exercícios. E semana que vem eu compenso botando uma aulinha a mais que eu vou postar amanhã mesmo, se Deus quiser. Valeu, abraço, até mais.